e minhas queridas, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Sintonia Portugal para a segunda parte da nossa conversa com a doutora Ana Miguel, ela que é psicóloga e psicoterapeuta da Clínica dos Afetos, aqui em Setúbal, Portugal. Muito bem-vinda para a segunda parte da nossa conversa, Ana. Obrigada, Teresa, muito obrigada. Então, agora, eu que agradeço, imagina. Agora vamos falar sobre esses problemas, não é? Que tu citaste na primeira parte do vídeo, que é aumento do nível de estresse, ansiedade e depressão, que nós sabemos que são, assim, são doenças graves, não é, Ana? De repercussão, inclusive, no corpo físico, na verdade. Sim, tem impacto, inclusive, é no corpo físico. Muitas vezes há sintomas que são disputados nestas fases mais agudas, em que nós saímos da nossa zona de conforto, não é? Quando nós estamos na nossa rotina e a viver o nosso dia-a-dia de forma regular e previsível, acabamos por mascarar uma série de sintomas que depois surgem no momento em que nós saímos desses hábitos e dessas rotinas, nomeadamente as depressões e as ansiedades. Relativamente ao nível de stress aumentar, aumenta porque nós precisamos muito ter sempre a sensação de controle sobre as coisas. E o que acontece é que nesta situação em que nós estamos em casa e que temos que tomar conta de uma série de coisas, essa sensação de controle desaparece. E então a tendência que nós temos é para tentar controlar cada vez mais. Ou seja, se eu tenho uma sensação de descontrole em relação às tarefas que estou a fazer, o que eu vou tentar fazer é controlá-las mais. E como é que eu faço para controlá-las mais? Não é? As pessoas têm tendência a ir tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou a organizarem tudo para fazer tudo ao mesmo tempo, de forma a terem essa sensação de controle, que acaba por ser uma falsa sensação de controle, porque nós não conseguimos ter as coisas controladas dessa forma. Não é? Daí surgir muitas vezes esta questão do multitasking, mesmo em contexto. O multitasking é um termo que inicialmente estava muito associado só à parte laboral, mas aqui nós encontramos também nesta dinâmica familiar, ou seja, eu venho fazer um bocadinho, por exemplo, no meu caso, não é? Se estivesse em multitasking, viria fazer um pouco de um relatório, a seguir ia dar atenção à minha filha, depois ia ver o almoço que estava a fazer e depois voltava para o meu relatório e depois ia... Então, todo este dispersar da nossa atenção acontece e isto aumenta significativamente os níveis de stress, a ansiedade e, inclusive, pode vir a despertar esses sintomas depressivos quando eles já têm lá alguma coisa. Uhum. A ansiedade, ela leva necessariamente à depressão, ou seja, são estágios, nós podemos dizer que são estágios. Primeiro vem o elevado nível de estresse, que leva à ansiedade, que pode levar a uma depressão. É assim, Ana? Não é tão linear assim. Isso pode acontecer dessa forma, mas os níveis de stress podem ficar pelos níveis de stress, a ansiedade pode desencadear uma série de sintomatologia que não tem a ver com a ansiedade, outro tipo de transtornos, como as fobias, por exemplo, ou mesmo os ataques de pânico, ou os ataques de ansiedade. E não tem que culminar numa depressão, embora muitas vezes elas apareçam associadas uma à outra. Qual que é a diferença, assim, para nós que somos leigos nessa área, qual que é a diferença entre a ansiedade e a depressão? É assim, Ana, quando que eu sei que estou com depressão ou com ansiedade? Existe, assim, alguns sintomas que diferenciam, que nós próprios podemos perceber, não é? Quem está a passar por isso, ou somente um profissional é capaz de identificar com certeza quando que se trata de uma ansiedade ou quando que se trata de uma depressão? Bem, um quadro clínico deve ser sempre acompanhado por um relatório ou por um diagnóstico feito por um profissional, não é? No entanto, as pessoas, quando têm este tipo de perturbação,
sabem à partida que não estão bem. Aquilo que separa a depressão da ansiedade, elas têm contornos diferentes e nem sempre aparecem associadas uma à outra. Então, num quadro mais ansioso, quando as pessoas sofrem de ansiedade, há um aceleramento do batimento cardíaco, a respiração fica mais ofegante, a pessoa fica mais inquieta, não consegue estar bem, não está bem em sítio nenhum. Por vezes, a perturbação da ansiedade é acompanhada de falta de sono, ou antes de dormir, ou acordar muito mais cedo do que aquilo que é o habitual. Estes são alguns sintomas da ansiedade, existem depois outros mais específicos, não é? Mas de uma forma geral, a ansiedade pode se caracterizar desta forma. Muitas vezes ela aparece associada à depressão. A depressão é um estado mais mais prolongado no tempo, que nem sempre tem aqueles contornos que nós estamos habituados, da tristeza profunda, da apatia. Existem depressões muito atípicas. Para termos uma noção, ou para poder dar aqui uma noção, há pessoas que vivem deprimidas num sistema de correria e de fuga para a frente, não é? Dependendo também da personalidade delas, para não se confrontarem com a sua própria dor e com a sua própria tristeza. E então entregam-se, por exemplo, ao trabalho e vivem constantemente em função do trabalho para não se confrontarem com essa dor. E conseguem viver de forma eficiente, não é? Ou funcional, durante muito tempo. Mas aquilo que caracteriza mais a ansiedade, a depressão, desculpa, tem a ver essencialmente com um estado de tristeza profundo. Às vezes as pessoas não conseguem encontrar logo a causa, não conseguem perceber porque é que estão tristes. Alterações de humor sem que a pessoa perceba, sem que haja um motivo aparente, agora estou bem, daqui a pouco já não me sinto nada bem, a vontade de chorar, a vontade de se isolar, a falta de vontade em se arranjar, em se cuidar, às vezes até a própria higiene é afetada quando estamos num estado mais agudo de depressão. De uma forma geral, são estes os sintomas que caracterizam mais a depressão. Desinteresse por tudo, desinteresse pela família, desinteresse pelos amigos, pela parte profissional, parece que nada tem cor. E é um estado que, às vezes, a pessoa não percebe, não é? Não. Às vezes vai se instalando muito devagarinho e a pessoa não consegue perceber porquê. Quando as pessoas têm tendência a desvalorizar, por exemplo, o seu sentir e a achar que tudo é normal, que a vida é mesmo assim, a resignarem-se, no fundo, com aquilo que vai acontecendo na sua vida, muitas vezes vão entrando aqui em estados de angústia e de depressão, quase sem se perceberem. E depois basta que haja um rastilho de uma coisa que pode até nem ter nada a ver e aquilo vai tudo cá para fora. Por isso é importante nós cuidarmos muito da nossa parte emocional. Não é? É muito importante, não é? É muito importante até porque quando nós não estamos bem emocionalmente, isso acaba se refletindo no físico. Também, a nível físico. Há patologias em que isso acontece mais, há outras em que acontece menos. No caso da depressão, sim, pode haver uma somatização da depressão ao nível físico, dependendo também da personalidade da pessoa. Há pessoas que têm maior tendência para somatizar que outras. Ana, e teria, assim, algumas orientações que tu pudesse passar, assim, para as pessoas, para que observem mais e para que evitem, não é, chegar a um estágio desse, principalmente agora, nesse período de confinamento, não é, de isolamento social, algumas orientações gerais. A gente sabe que cada caso é um, não é? É muito específico, depende muito de cada pessoa, de cada personalidade, não é verdade? Mas informações gerais, assim, dicas gerais no sentido da pessoa não entrar, não é? Tentar evitar, prevenir uma eventual
crise de ansiedade ou mesmo uma depressão? E também, quais seriam, assim, os sintomas que a pessoa deve observar caso, né, ela tenha, para poder buscar ajuda profissional especializada? Sim, Teresa, existem alguns sintomas que são mais característicos, não é? E que são mais gerais, embora haja alguns que sejam específicos, há outros que são mais gerais e que as pessoas devem ficar atentas. E eu posso falar sobre esses sintomas, quer ao nível da ansiedade, quer ao nível da depressão. Mas isso na terceira parte da nossa conversa. Vamos para a terceira parte do nosso vídeo. Convido a todos vocês para participarem com a gente. E se tiverem alguma dúvida, gente, mandem para nós, sintoniaportugal@gmail.com. Vamos para a terceira parte? Até já!